Ainda estamos sem a nossa Hollywood, mesmo depois do sucesso de Ainda Estou Aqui e de seu Oscar. Pois é, a Política Nacional de Fomento à Cultura, mesmo investindo bilhões de reais todos os anos, segue cometendo os mesmos erros. Erros que não são cometidos, por exemplo, pela indústria americana, através de Hollywood, pela indústria indiana, através de Bollywood, pela indústria da Coreia do Sul, que criou uma máquina de investimento estatal para que a cultura se tornasse um soft power. Enfim, todos os países que estão começando a investir pesadamente, já obtendo retornos vultosos, empregos de qualidade, em divisas no país, porque souberam respeitar uma regra básica do comércio. A mesma regra que assemelha a Hollywood à região da 25 de março, ou seja, concentrar as produções numa mesma região, no mesmo local, para que tenha maior demanda naquele local, para que nós tenhamos maior número de profissionais naquele local, onde os produtos, onde os equipamentos, onde tudo fique mais fácil de se alocar, facilitando com que essa indústria prospere. Um outro grande ponto que não vem sendo respeitado é a confusão que os governos brasileiros, seja de direita ou de esquerda, fazem na hora de fazer investimentos na cultura. Ou seja, em vez de ter uma política bem definida de vamos investir naqueles que realmente têm condição de apresentar um produto de qualidade, um produto que tenha os investimentos bem detalhados, com os melhores profissionais, com um roteiro decente, com histórias que as pessoas se interessem em assistir e principalmente uma verba fundamental para propagandear o filme, garantir que ele esteja na maioria das salas e o interesse em assistir seja despertado nas pessoas por meio da propaganda. Não. A gente faz politicagem com o dinheiro. E isso, inclusive, há um texto do Jurandir Gouveia, que você pode ver no YouTube, que detalha muito bem como estão sendo feitos esses investimentos de maneira equivocada no Brasil e que na prática faz politicagem cultural, dividindo uma fortuna em milhares de projetos que não vão em lugar nenhum, quando em vez de investir em projetos que tem tudo para dar certo, como foi o caso aí do Ainda Estou Aqui. Ou seja, quer agradar todo mundo. Tem edital, por exemplo, na hora de fomento para o cinema, que determina uma verba para o cinema trans, para produtores trans, diretores trans, como se a qualidade de um filme fosse determinada pelo gênero das pessoas. E não venham falar aqui em discriminação não, porque eu estou falando em qualidade. Se todos os diretores brasileiros forem pessoas trans, negras, de qualquer outra etnia, cor, sexualidade, não importa, mas tiver talento, que eles fiquem com toda a cota. Agora, querer criar cota para talento, querer criar cota para conteúdo e depois amargar fracasso em cima de fracasso não dá mais. Boa parte, por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para fazer um filme que tenha a mínima condição de ter sucesso sem um investimento de mais ou menos uns 20 milhões de reais. Uns 10 milhões para produzir algo realmente decente, outros 10 para distribuir e fazer a propaganda decente para as pessoas, principalmente saberem que o filme existe. E isso não existe. Não existe por quê? Porque para agradar gregos e troianos pegam o dinheiro em vez de investir em, sei lá, 50 produções, 100 produções brasileiras no ano, que é suficiente para abastecer todo o nosso mercado de interesse em cinema, nos nossos cinemas, através de streamers e afins. A gente fica o quê? Pulverizando em milhares de filmes, dando 800, 1 milhão de reais para cada um. O que acontece? O dinheiro é insuficiente, o cara vai tentar fazer um filme de 10 milhões com 800 mil, vai fazer aquele quebra-galho, onde em vez de contratar um ator que, por exemplo, seja capacitado, vai colocar os parentes dele ali para fazer os quebra-galhos. E na hora de promover, ninguém fica sabendo do filme e o resultado é que é muito dinheiro jogado na lata do lixo. A maioria dos filmes que são patrocinados com recursos federais não se pagam. Tem filme que pegou 1 milhão de reais e deu de bilheteria 20, 30 mil reais. Nem os parentes direito dessa turma foi assistir. E vai continuar sendo assim, continuando no obscurantismo, mesmo que sejam boas produções, mesmo que sejam filmes excelentes, porque a gente está priorizando a quantidade em vez da qualidade. E mais do que isso, está priorizando fazer politicazinha cultural, distribuindo dinheiro por todas as regiões do país, em vez de centralizar num lugar só. Ah, mas daí só a região sudeste ou a nordeste ganha? Pois é, que escolha uma região então menos desenvolvida do país e que tenha condição a infraestrutura para os novos grandes estúdios que recebam investimento, para que possa assim a gente ter grandes produções que gerem retorno para o Brasil, onde o Brasil possa ter um soft power, onde as pessoas
voltem a conhecer a produção cultural do Brasil, em vez de ficar, manda um pouquinho de dinheiro para o Nordeste, manda um pouquinho de dinheiro para o Sul, manda um pouquinho de dinheiro para o Centro-Oeste, manda um pouquinho de dinheiro para o Nordeste, manda um pouquinho de dinheiro para o Amazonas, manda para uma tribo indígena fazer o seu filme também, e todo mundo diz que fez um filme, tem cineasta para tudo quanto é canto no Brasil, e ninguém nunca assistiu os filmes dessas pessoas, porque em geral são filmes desinteressantes, e mesmo quando são bons filmes, boas ideias, ninguém nem fica sabendo que existiu. Portanto, recurso jogado fora. E é por isso que o Brasil, com tantos talentos, não consegue desenvolver a sua própria Hollywood, a sua própria indústria cultural, que depois de alavancada pelo Estado, tem total condição de se pagar, de se mover sozinha, de conquistar novos espaços e principalmente abrir outros tipos de fronteiras para o país. Pois é, por que você acha que os Estados Unidos investiu tanto em Hollywood, tanto na música, tanto na internalização, na exportação do seu soft power, ou seja, dos seus produtos culturais? Para ir fazendo a cabeça das pessoas no mundo inteiro. No mundo inteiro as pessoas sabem quem é o Mickey, os valores americanos que o Mickey vendeu para o mundo inteiro, os valores que os Estados Unidos, os preconceitos que foram passados de maneira subliminar sobre todos os povos através da Disney. Lembra o Zé Carioca, que era vendido como o brasileiro malandro, o papagaio, que só quer passar os outros para trás? Pois é, enquanto o americano era o trabalhador, era o honestíssimo Mickey. Pois é, tudo isso é soft power. E da mesma maneira que eles conseguiram influenciar a cabeça das nossas gerações, e a maior prova está aí, esse bando de idiota que fica aí gritando que a América tem que vir em primeiro lugar, que os Estados Unidos sabem para o Brasil o que é melhor para o Brasil em vez do próprio brasileiro. Portanto, a gente tem que investir e continuar investindo até mais pesado do que já está sendo feito. Mas tem que começar a investir com inteligência. Não adianta querer ficar agradando todo amiguinho que, eu estou fazendo um filminho aqui, manda um filminho para eu fazer aqui o meu culto identitário no outro canto. Isso é jogar dinheiro fora, isso é desperdício, e é por isso que países que estão investindo mais ou menos a mesma quantidade que a gente começou a reinvestir, como é o caso da Coreia do Sul, está colhendo frutos, enquanto a gente não consegue deslanchar, não consegue raramente furar a bolha com um filme como Ainda Estou Aqui, como o Central do Brasil, como um Tropa de Elite, enfim, como um Cidade de Deus. E a gente precisa não ter só pontos que de vez em quando aconteçam, mas tem que ter isso em um maior volume, inclusive com uma produção com as nossas próprias características. Não adianta a gente ficar insistindo, como o cinema comercial brasileiro, que fica insistindo em cópias tabajara das comédias românticas lá dos americanos. Por quê? Porque até lá esse modelo já esgarçou, já cansou de tanto que é repetido. Aliás, Hollywood está passando aí por toda essa celeuma, em especial os grandes cinemas blockbuster de heróis, porque batem o tempo todo na mesma fórmula, querendo recontar as mesmas histórias, só trocando o personagem e mudando o ambiente, mas é sempre tentando convencer as pessoas das mesmas histórias que elas já cansaram de ouvir. É por isso que você vai assistir um filme e já sabe o final antes mesmo dele começar. E por isso desinteressa as pessoas. E aí que está a chave para o Brasil se desenvolver, porque nós temos nossa cultura, nossa história, e que tem tudo para ser representado. Nós demonstramos que nós temos pessoas hiper talentosas, que não se resumem ao caso da Fernanda, do Walter Salles, mas tem muita gente. A nossa indústria da novela formou muito ator de primeira linha, e está na hora da gente investir nessas pessoas, nessa mão de obra que muitas vezes fica aí abandonada e acaba virando aí bolsonarista ressentido por falta de investimento, por falta de vaga de trabalho, por falta de oportunidades. E o dinheiro está ali. Os recursos do Estado para isso, seja por meio das leis de incentivo, seja por meio inclusive desses leis de fomento de dinheiro, que você vai lá, assiste um filme e é obrigado a deixar uma parte de pedágio para ajudar o cinema nacional, a financiar o cinema nacional, que isso retorne em produções de qualidade e não em produções para agradar companheirada, seja da direita ou seja da esquerda, porque essa turma do Bolsonaro fala muito, mas vive enchendo os bolsos desses bolsonejos por aí. E você, o que pensa a respeito? Você acha que está na hora do governo ter uma política de indústria cultural de verdade e parar em querer fazer política de varejinho para agradar os amiguinhos? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima. Nós temos tudo para desenvolver o nosso soft power, trazendo mais desenvolvimento, mais recursos e principalmente influenciando o mundo inteiro com a nossa cultura, em vez de só ser influenciado.